Profeta Jeremias, capítulo 17, verso 7, diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos orar neste momento? Deus, nós pedimos para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua mensagem. Dá-nos, Deus, direcionamento na mente e no coração para recebermos a palavra do Senhor e também, Deus, não só recebermos e guardá-la, mas aplicá-la no nosso dia a dia. Transforme, Deus, a nossa realidade pelo poder do Teu Espírito. Transforme a nossa realidade pelo poder da Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a pandemia transforma a nossa agenda de todas as formas. Nós podemos pensar nessa transformação tanto na forma quanto no conteúdo. Quando nós pensamos na forma da agenda, eu tenho aqui na minha mão uma agenda de papel. Eu não sei quantos se lembram da existência de uma agenda de papel, mas está aqui, essa é de 2019, e nós percebemos que durante muitos anos se usou essa agenda para anotar os compromissos e para estabelecer aqui quais eram as prioridades da vida, né? As pessoas iam colocando o que tinha que fazer ali durante a semana, quais os compromissos do ano. Então isso aqui é uma agenda de papel. Com o tempo nós fomos adotando a agenda do celular. Então, no nosso celular, todos os celulares praticamente têm, smartphones têm, uma agenda onde você vai anotando ali o seu compromisso. Mas agora nós estamos numa nova era, num novo tempo. E eu queria pedir ao tio Carlos para colocar um novo tipo de agenda que nós temos no século 21 e especialmente durante a pandemia. Pode colocar, tio Carlos. Essa é a nossa nova agenda, também chamada de Zoom. Eu separei o Zoom porque é o que eu mais estou usando, mas tem tantas outras plataformas que as pessoas estão utilizando para as reuniões de trabalho, para as reuniões da igreja, para as reuniões em família, para aconselhamentos. Nós usamos essas plataformas para as escolas, alunos estão utilizando das plataformas para marcar as suas aulas com seus professores, a universidade também está usando essa nova agenda, ou seja, todo mundo está usando essa nova agenda. A Isabela chegou em mim a semana passada e falou assim: eu queria falar com você. Eu falei: tem que agendar pelo Zoom, porque eu só converso agora pelo Zoom, ou pelo Meeting, ou por outras dessas inúmeras plataformas que nós temos aí virtualmente. Então, tudo está mudando, e bom seria se mudasse apenas na forma, né? Bom seria se a gente deixasse a agenda de papel para o celular, e agora, além do celular, nós temos essas agendas, como foi falado aqui, que têm sido portas para a gente poder ter encontros na igreja, encontro no trabalho, na universidade, no colégio, com a família. Dessa forma, nós percebemos que a agenda tem passado por um processo de intensa transformação, mas a agenda está mudando não só na sua maneira de ser física, a agenda também está se transformando no conteúdo. Tudo precisa ser recolocado, a redefinição de valores, de crenças, de sentido de vida, o acesso às nossas limitações pessoais. Nós percebemos que trabalho, escola, universidades, finanças, entretenimento, tudo agora precisa passar por um processo de redefinição. Os relacionamentos familiares com a sociedade, o nosso relacionamento com Deus, ou seja, as nossas agendas, elas estão sendo transformadas não só no seu formato, mas também no seu conteúdo. A pandemia nos leva a uma reflexão das nossas prioridades. Certamente você está sendo chacoalhado para poder reestabelecer prioridades na sua vida que não estão na sua agenda e agora precisam começar a fazer parte. Não conseguimos organizar tudo ao mesmo tempo, é preciso escalonar a importância de cada coisa para nós. Através da agenda, nós percebemos o que nos domina, quais são as nossas prioridades. Será que trabalhos? Será que as futilidades virtuais? Com a nossa agenda, a gente percebe se somos indisciplinados ou se damos muita atenção para entretenimento, se temos também uma inclinação para procrastinação. A agenda nos denuncia.
Se você quer conhecer uma pessoa, dê uma olhada na agenda dela, veja como ela funciona, veja como ela distribui o seu tempo, a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua vida. Estamos numa época de movimentos prudentes e cautelosos. O mar está agitado, existe uma turbulência crônica e um aparente desgoverno da situação. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, aliás, nós nunca soubemos, do que iria acontecer no amanhã, mas agora a impressão que nós temos é que as coisas estão ainda mais imprevisíveis. O deserto é marcado pela imprevisibilidade, incertezas no deserto. Isso exige de nós reserva energética em todas as dimensões. Nós estamos no meio de um processo difícil, e no meio desse processo, ou no meio desse deserto, é importante nós cuidarmos de todas as áreas da nossa vida. Precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa alimentação, precisamos cuidar do nosso sistema imunológico, precisamos cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, e para tudo isso é necessário entendermos que esse tempo é um tempo delicado, é um tempo onde nós precisamos calcular muito bem todas as nossas atitudes, tudo aquilo que define quem somos e que direção nós queremos dar para a nossa vida. O deserto exige de nós muita cautela. Nós estamos diante de um texto onde o povo de Deus tinha sido levado para o exílio por causa da idolatria. Eles abandonaram a agenda com Deus, deixaram de ter Deus como prioridade no seu dia a dia. Na agenda de Judá estava agora os deuses dos outros povos, e aí você então tem o juízo de Deus sobre Judá, e esse povo então vai para o exílio, esse povo então experimenta um momento de deserto, e quando nós olhamos para esse tempo que atravessamos, esse tempo também ele tem o propósito de revelar quais são os ídolos do nosso coração. Mostra como a humanidade deseja fazer uma Dubai no meio do deserto. A cidade de Dubai, ela talvez seja a figura mais emblemática que nós temos no século 21, da tentativa lá de Gênesis de construir uma torre de Babel. Ostentação, luxo, entretenimento alucinante, poder, fama e tudo mais, Ou seja, eles talvez podem dizer, claro que conseguimos construir uma torre de Babel e tornamos os nossos nomes célebres, porque fizemos uma cidade maravilhosa no meio do deserto. E Deus diz, não, vocês não podem tornar o nome de vocês célebres. Um vírus desestrutura toda a cidade e todo o mundo. Meus queridos, daí nós descobrimos, e Jeremias nos ajuda nesse processo, que a Bíblia revela quem nós somos. A Bíblia revela o risco que nós temos de confiar em nós mesmos, nos nossos próprios projetos, na nossa própria agenda. Jeremias vai dizer nos versos 5 e 9 desse mesmo capítulo 17, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, ou maldito o homem que confia em si mesmo, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O verso 9 ele diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meus queridos, uma agenda antropocêntrica, onde o homem é o centro, ela está alinhada com a frustração, se não nessa vida, na eternidade. Quando nós desenvolvemos uma agenda onde nós somos o centro, onde tudo deve ser articulado para o nosso bel prazer, isso em algum momento vai perder a sua força, vai perder o seu sentido, vai perder o seu significado, e essa pandemia veio para revelar exatamente isso. Tudo que é construído fora de Deus é frágil e passivo de ser destruído facilmente. Esta realidade é muito bem representada aqui no verso 6 do capítulo 17, onde Jeremias diz que aqueles que constroem uma estrutura de vida centrada neles mesmos é como o arbusto
solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa é a descrição daqueles que não se apegam em Deus no meio do deserto, daqueles que não priorizam o Senhor no desenvolvimento das suas vidas. Ele vai ficar sozinho, com uma dor profunda e com uma desesperança que machuca o seu coração. Ele não vai conseguir enxergar o bem que se aproxima, ele não vai conseguir identificar as bênçãos de Deus que são derramadas, a alma dele vai ficar seca, salgada e inabitável, e esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que, quando olhamos ao nosso redor, nós percebemos as pessoas sem esperança, sem alegria, sem vida, sem paz, porque esta é a configuração do deserto. O deserto é um lugar que pode gerar desespero, porque para todo lado que você olha, você só vê areia, para todo lado que você olha, você não consegue enxergar uma rota de fuga. Mas o texto, ele vai mostrar para nós a saída, quando nós atravessamos os nossos desertos. Essa pandemia nos convida a redefinir a nossa agenda. Estabeleça as prioridades de acordo com a Bíblia e ouça quem te conhece. Ouça quem te conhece. Quando estamos perdidos, nada melhor do que encontrar uma pessoa que conhece bem a região, sabe exatamente onde você está e diz: não, você tomou a direção errada, o lugar que você quer ir é por ali. No meio do deserto, melhor ainda, quando nós encontramos alguém que conhece o deserto, sabe exatamente como funciona aquele espaço geográfico. E o nosso Deus é o Deus que encontra conosco no deserto, e Ele diz para nós: eu sei o caminho, eu sei qual é a rota que você tem que tomar para sair desse deserto. Por isso você tem que ouvir, porque Ele conhece você e Ele conhece o deserto. Por isso que o capítulo 17, verso 10, Deus vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É Deus quem nos conduz no meio do deserto. E Ele sabe que somos frágeis, Ele sabe que somos limitados, Ele conhece as nossas contradições, Ele sabe também dos riscos que nós temos de idolatrias, Ele sabe que o nosso coração é enganoso. E esse Deus então diz no deserto: para você ter segurança, você precisa da minha companhia, eu preciso estar do seu lado, me dê a sua mão e eu vou te conduzir. Ele te conhece. Se você quer atravessar os desertos da sua vida com segurança, entenda que existe um Deus que te conhece, Ele te esquadrinha o coração, Ele prova os seus pensamentos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que ensina no deserto quem somos, mas também nos ensina no deserto quem Ele é. É um Deus que convida você para um relacionamento. Talvez você está nos acompanhando nesse momento e sabe exatamente do que eu estou falando. E você diz: olha, eu tenho atravessado esse deserto e uma coisa marcante é perceber a presença de Deus em todo o processo. E quando você percebe a presença de Deus em todo o processo, no meio do deserto, e você tem a plena convicção de que Ele está ali com você, o seu coração enche de alegria, mesmo diante da adversidade, porque mesmo que você esteja numa situação tão difícil, a presença do Senhor é confortante. Mas talvez você que nos acompanha hoje à noite, está atravessando o deserto sozinho, já não tem mais força, você já está com a sua mente esgotada, você já está com o seu coração completamente abalado, você está desestruturado, e você não sabe o que fazer no meio do deserto, porque para onde você olha, você não vê saída. Deus conhece você, confie nele, confie nele. O Salmo 121, do verso 1 ao 3, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda.
Às vezes, no meio dessa pandemia, é assim que você já se sente. Eu não sei, eu olho para os montes, eu olho para um lado, eu olho para o outro, e eu ouço os especialistas e eles não sabem nos dizer no que isso vai dar, e eu já não sei mais qual vai ser o nosso destino, qual vai ser o nosso amanhã. E o convite de Deus para você é: não se preocupe, porque o Deus que cuidou do seu povo durante toda a história, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar da sua vida. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o socorro no meio dessa pandemia? E a resposta do Senhor é: o meu socorro vem dEle, o seu socorro vem dEle. E Ele fez os céus e a terra. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que nos protege. O Deus que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por você, é o Deus que nos protege. Por isso, busque em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, nos ensinou Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a sarça ardente era um sinal de Moisés que Deus estava presente com ele. O tabernáculo para o povo, enquanto atravessava o deserto, era um sinal de que Deus estava com o povo. O templo em Israel era um sinal da presença de Deus. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós entendemos que o Espírito Santo foi derramado e a presença de Deus se faz em nossos corações. Em toda a história do seu povo, Deus sempre disse: eu estou aqui. E Deus continua conosco. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara. Por isso nós podemos tranquilizar o nosso coração, porque essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 20, quando o próprio Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco no meio do deserto. Jesus está conosco durante esse processo de pandemia, e Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Nós somos o povo de Deus que tem água para as nossas raízes. Nós somos o povo de Deus que mesmo diante de um deserto, nós somos nutridos pela água viva. Jeremias no versículo 8 vai dizer, capítulo 17, porque Ele, aquele que confia no Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Olha, irmãos, o que diz o versículo na sua última parte: e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que é o ano de 2020, senão o ano de sequidão? Essa é a impressão que nós temos desse ano. Começamos um ano difícil na cidade do Rio de Janeiro, sem água, com a nossa água com problema. Depois veio a pandemia, e nós sabemos que vamos chegar em dezembro e provavelmente ainda não teremos a vacina, ou não teremos uma saída segura para esse momento de pandemia. Então nós já podemos considerar o ano de 2020 como o ano da sequidão. Mas o nosso Deus diz para nós: fiquem tranquilos, porque vocês têm raízes que vão dar lá no ribeiro de águas. E aí João capítulo 7, verso 38, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, as nossas raízes estão fincadas na palavra de Deus. As nossas raízes são nutridas por Jesus Cristo. As nossas raízes são nutridas pelo Espírito de Deus, e é por isso que nós podemos tranquilizar o nosso coração, porque nós temos o conforto, nós temos o sustento, nós temos a paz, nós temos a direção desse Deus, mesmo no meio do deserto. Essa pandemia então nos convida a redefinir a nossa agenda. Redefinir a nossa agenda, estabeleça as prioridades de acordo com a Bíblia e ouça quem te conhece. Já falamos, ouça quem te conhece, ouça quem pode te orientar no deserto, mas não só ouça quem te conhece, como também conheça quem te ouve. Conheça quem te ouve. O texto vai dizer, o versículo 7 que lemos, que Yahvé é a fonte da nossa confiança, Yahvé é a fonte da nossa esperança.
Yahvé aparece 2 vezes no versículo 7, e sabe o que isso quer dizer? Yahvé é o Deus autoexistente, Yahvé é aquele que não tem origem e que dá origem a todas as coisas, Yahvé é o Deus que é capaz de criar um mundo com o poder da sua palavra. Quando Cristo vem, Ele se revela como Deus poderoso, porque por causa da sua palavra Ele é capaz de transformar toda a realidade. É esse Deus que nos sustenta no meio do deserto, é esse Deus que nutre o seu povo diante das adversidades. Ele controla todas as coisas, Ele controla o tempo, Ele controla o espaço, Ele controla tudo que existe, porque foi Ele mesmo quem criou todas as coisas. Esse Deus tem uma agenda infalível e tudo está debaixo do seu controle. Tudo vem dele, e sem Ele nada podemos fazer, diz a palavra do nosso Deus. Por isso só nos resta uma coisa no meio do deserto: descansar na sua graça. Esse Deus é um Deus gracioso. E sabe o que significa isso? Esse Deus é um Deus que nos dá bênçãos, derrama sobre nós dádivas sem medidas, porque Ele é gracioso. Devemos descansar nessa graça, devemos esperar pela sua misericórdia, como lemos aqui na liturgia. Deus tem prazer em usar de misericórdia para com seu povo. Espere no Senhor, diz o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esperar. Esperança está ligado ao verbo esperar. Esperando, esperei, diz o salmista Davi. Precisamos aprender a esperar. Somos uma geração que aprendeu a ter respostas rápidas. Nós teclamos e automaticamente nós já entramos numa loja e podemos escolher aquele objeto que queremos comprar. Nós mandamos uma mensagem de WhatsApp e logo já queremos a resposta. Nós estamos inseridos num mundo de alta tecnologia, onde o objetivo é responder você com o máximo de velocidade possível. Mas Deus não se submete a essa agenda maluca, aonde nós devemos mostrar o nosso interesse pelo outro através da rapidez de resposta. Deus não funciona assim. Deus tem o tempo dele. Eu sei que para muitos essa pandemia está demorando, porque nós fomos acostumados a ter respostas rápidas. E Deus está dizendo para nós: eu vou dar resposta para esse vírus no meu tempo e não no tempo de vocês. Deus tem o tempo dele, e nós temos que nos submeter a esse tempo divino e aprendermos a esperar. É Ele quem dita os movimentos da humanidade. Nada vai mais rápido do que Ele determina, e nada também vai mais lento do que Ele estabelece. Ele dita os movimentos. Por isso, só nos resta uma coisa: esperar com o coração descansado. Não é esperar de maneira ansiosa, preocupado, perturbado. Perdi meu ano, isso, aquilo. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor. Ele sabe o que faz. Apenas confie, diz o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Essa pandemia nos convida a redefinir a nossa agenda. Estabeleça as prioridades de acordo com a Bíblia e ouça quem te conhece, conheça quem te ouve e usufrua da bênção. Usufrua da bênção. Tenho conversado com algumas pessoas e tenho ouvido repetidas vezes essa frase: pastor, Deus tem me abençoado tanto na pandemia que eu tenho até vergonha de falar, porque as pessoas podem não entender o tanto que as maravilhas do Senhor têm se manifestado na minha vida. É promoção no trabalho. Às vezes as pessoas conseguem galgar caminhos que estavam travados até esse momento e agora Deus está abrindo portas. São metas no trabalho que estão sendo batidas e muitos estão vendo as bênçãos de Deus não só nessas áreas, mas são relacionamentos sendo tratados, pessoas sendo ajustadas por Deus, a realidade vindo à tona e podendo ser transformada. É no deserto que a gente vê o pão caindo do céu. É no deserto que a gente vê a água brotar da terra, da pedra. É no deserto que a gente vê a manifestação poderosa de Deus dizendo: eu estou aqui. Por isso nós só temos que esperar no Senhor e confiar nele. A nossa agenda
precisa ser marcada pela confiança e pela esperança. Bendito, Baraque, abençoado, feliz o homem que confia no Senhor, mesmo no meio do deserto. E aí, nós vamos entender que o convite de Deus para o seu povo é de celebração, independente das circunstâncias. Aliás, nós já cantamos muitas vezes, aquele cântico, não importa as circunstâncias, importa o seu amor. Não me guio por vistas, mas eu me guio por ti. Agora nós temos a oportunidade de viver isso, não importa as circunstâncias. Nós somos chamados para sermos abençoados, benditos, felizes. E esse é o convite de Deus para você no meio do deserto. Esse foi o convite de Deus para Moisés. Moisés, eu estou separando você porque eu quero que você seja usado, junto com seu irmão Arão, para libertar o meu povo. Sabe para quê, Moisés? Porque eu quero que o meu povo saia do Egito para prestar um culto para mim no deserto e para que nós possamos celebrar no meio do deserto. É isso que Arão e Moisés falam para Faraó, lá em Êxodo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus quer que os nossos corações celebrem a presença dEle, mesmo diante do deserto. Eu quero concluir esse sermão. Essa pandemia convida você a redefinir a sua agenda, e não importa se a sua agenda é de papel, não importa se você usa a sua agenda no celular, ou não importa se você está o dia inteiro no Zoom, ou em qualquer outra dessas plataformas de reuniões virtuais. O que importa é que a sua agenda seja marcada pela confiança e pela esperança no Senhor. Tiago capítulo 4, do verso 13 a 17, diz que nós precisamos tomar cuidado quando falamos hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Somos como a neblina, hoje estamos e amanhã poderemos não estar mais aqui. Por isso nós devemos dizer, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Essa pandemia tem nos dado a possibilidade, tem permitido repensarmos a nossa vida e a nossa agenda, para que possamos confiar no Senhor o nosso amanhã, ter esperança de que o cuidado dEle virá sobre nós. E talvez você esteja aí no meio do seu deserto, perguntando, mas de onde me virá o socorro? Eu estou aqui, bem no meio do processo, e eu estou esperando uma saída, eu estou esperando um socorro, eu estou esperando uma ajuda, eu preciso me restabelecer emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Como isso vai acontecer? Como isso vai se dar? A resposta está no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde? De onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que os seus pés vacilem. Vamos louvar a Ele com esse cântico. O meu socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, Ele me susterá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo
socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar os meus pés, Ele me susterá. Querido Deus, temos a certeza que o Senhor vai nos sustentar no meio do deserto. Pai, nós queremos, nós clamamos, nós rogamos ao Senhor para que nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, Deus, a ter esperança no Senhor, porque isso fará de nós benditos, bem abençoados, alegres, felizes. Porque, Deus, mesmo diante de circunstâncias tão adversas, a Tua presença nos inunda, as nossas raízes são nutridas pela água viva que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, Deus, encha os nossos corações. A nossa semana está começando, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Tua capacitação, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do pão do céu, precisamos da água viva para nos nutrir diante da adversidade. Toma o Teu povo na Tua mão, Deus. Toma aquele que está abatido, Senhor, renova as suas forças. Toma aquele que já não consegue mais caminhar, Deus, ajude-o, Pai. Tome aquele que já está com a sua mente cansada, restaure, Senhor. Tome aquele que já não consegue mais ter esperança, renova as suas esperanças, Senhor. Pai, nos ajude a atravessar esse deserto. Nos ajude, Deus, a chegar do outro lado, assim como o Senhor inúmeras vezes ajudou o Teu povo, sustentou o Teu povo, guiou o Teu povo. Agora estamos nós, nesse momento, na nossa geração, clamando para que mais uma vez o Teu socorro venha sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.